extremamente instrutiva de Meimei. No encerramento das nossas atividades, na reunião da noite de 2 de outubro de 1954, foi Meimei quem tomou a faculdade psicofônica do médium, alertando-nos para a cultura do coração. Olha que coisa interessante. Imaginemos um castelo de prodigiosa beleza, no cimo da montanha, talhado em ouro maciço, ostentando torres de cristal, ameias incrustadas de pérolas e pátios pavimentados de brilhantes, entre ogivas refulgentes, mas sem água, que lhes garanta a habilidade e a alegria. Ao clarão diurno, faísca de cintilações, e à noite assemelha-se a santuário sublime, vestido de prateada luz. Entretanto, na rigidez em que se encrava, reduz-se o solitário retiro, no qual somente as aranhas e as serpentes da sombra se amontoam, rebeldes e envenenadas. Eis, porém, que surge um dia em que, de fonte oculta, aflora no palácio um fio de água humilde. E onde havia abandono, aparece o pouso agasalhante, cercado de jardins, substituindo a secura que se enfeitava de pó. Escorpiões e víboras fogem apressadas ante os hinos do trabalho e as vozes das crianças. Temos nesses símbolos o cérebro supermentalizado e o coração regenerador. O raciocínio erguido às culminâncias da cultura, mas sem a compreensão e sem a bondade que fluem do entendimento fraterno, pode ser um espetáculo de grandeza, mas estará distante do progresso e povoado pelos monstros das indagações esterilizantes ou inúteis. E encerra a mensagem dizendo, a instrução, enriquecemo-lo, porém, com o manancial do sentimento puro, e a inteligência converter-se-á para nós e para os outros num templo de sublimação e paz, consolo e esperança. Cultivemos o cérebro sem olvidar o coração, sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria, porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que comungam na glória de Deus. Muito interessante essa instrução psicofônica de Meimei, hoje, lá do grupo Meimei, né, porque ela começa a fazer uma narrativa, né, de um local incrustadas de pérolas, de ouro, local belíssimo, mas não tinha água. Não tinha água. O que é que ela quer dizer com essa simbologia, né? Poderemos trazer para nós essa simbologia? Poderemos, sim, né? Quando nós estamos nas nossas ilusões da materialidade, né, envolvidos nas questões da terra, do terra a terra, mas estamos destituídos das coisas espirituais. Então só fica a beleza aparente. O vazio
existencial que muito hoje assola a humanidade. Então, quando começa a surgir a atenção para as coisas espirituais, parece que há como aconteceu com esse, vamos dizer, castelo que Meimei começa a narrar, quando chega a água, começa a brotar vida, dando a condição da estalagem de pessoas alegres e os monstros da solidão fogem em disparada. Então, quando nós damos atenção à nossa espiritualidade, que é o que os espíritos desejam de todos nós, porque a matéria não é tudo, é apenas uma fase, enquanto estamos aqui, porque vamos voltar para o outro lado com as coisas que guardamos no coração. Então, quando começamos a dar atenção ao nosso lado espiritual, à espiritualidade, então os fantasmas da solidão, a ansiedade, as síndromes, as depressões, a tristeza, somem, desaparecem, porque há algo que potencializa as nossas capacidades interiores quando nós estamos cultivando as coisas espirituais, as coisas do espírito. Então, nessa instrução psicofônica de hoje, Meimei nos chama a atenção para essa questão de darmos atenção às coisas espirituais. Porque a partir desse momento, os fantasmas que aprisionamos no nosso castelo interior desaparecem. Não tem mais espaço. Só tem espaço para a alegria, para a harmonia e para a paz. Então depende de cada um de nós fazer com que esse castelo interior se ilumine, se fortaleça, se enriqueça de coisas espirituais, para que habite em nós o amor, a luz e os ensinos de Jesus. É muito bela a instrução psicofônica de Meimei hoje. Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.